Olá, nesse vídeo eu vou mostrar um dashboard que eu desenvolvi com Streamlit, API BGE e API NASA Power. Esse dashboard ele faz uma análise da temperatura e da precipitação por município. Aqui do lado esquerdo eu consigo selecionar o estado que eu quero, que é um sidebar, né? Qual o município que eu quero analisar e qual é o intervalo de datas, tá? Então aqui eu vou colocar o município do Rio Grande do Sul, que eu sei que ele está em estado de emergência devido à estiagem, tá? Então aqui é Tupã, Siretã. Vamos analisar aqui de 2020 para frente. Então 2020, primeiro a 2025. Vamos colocar março, 20 de março. Eu tenho que cuidar que o NASA Power ele tem um delay de 2, 3 dias. Então eu não posso colocar a data atual, senão o meu gráfico vai quebrar. Vai aparecer nulo ou negativo nos meus dados e aí o gráfico não fica correto. Tá? Então aqui eu tenho o limite do município dentro do estado. Né? Eu posso parar aqui meu mouse e ver ali o código do imóvel. Aqui eu tenho o gráfico então de precipitação, onde a gente pode ver que em janeiro, né, considerando desde 2020, teve uma chuva bem abaixo, tá? Fevereiro já se recupera, né, mas aí olhando a temperatura, teve uma temperatura um pouquinho acima aí, considerando desde 2020, tá? Então aqui eu tenho a temperatura e a precipitação. Então isso ele atualiza todos os dias, né? Funciona com as duas APIs, tanto do IBGE quanto do NASA Power. Tá? Esse dashboard ele está publicado no Streamlit. Então aqui do lado direito eu consigo acessar o meu GitHub e o código, né, fonte desse dashboard. Então vamos olhar um pouquinho para o código, né? Código fonte. Então aqui eu inicio criando duas funções, tá? A primeira função aqui eu quero selecionar o shapefile dos municípios do estado que eu selecionei. Então, eu selecionei Rio Grande do Sul, então eu trago aqui o shapefile Rio Grande do Sul, tá? Essa outra função, eu trago o nome dos municípios para o estado. Aí eu coloco lá dentro do meu dashboard para a pessoa poder selecionar, tá? Porque aqui no shapefile não vem o nome do município, vem só o código. Então eu tenho que estar trabalhando tanto com o código do IBGE quanto com o nome. O nome eu coloco na plataforma e o código eu uso internamente para selecionar o município correto, tá? Então aqui eu tenho, né, a API do IBGE. Tá? Então tá aqui a API do IBGE para selecionar o shapefile. Tá? Só tem que mudar esse parâmetro aqui, que é o código do IBGE, né, para o estado. Depois eu dou aqui um read file com GeoPandas. E aí eu vou ter aqui os municípios em GeoDataFrame. Nessa função eu tenho um outro endpoint, uma outra acesso, né, API, onde eu só tenho que passar o estado que eu estou trabalhando. Então, se eu estou com o Rio Grande do Sul, coloca uma string aqui, né, uma palavra RS, ele vai trazer para mim todos os nomes dos municípios, tá? Então, aqui eu inicio o meu app, colocando o título lá, uma explicaçãozinha. Aqui eu já crio o dicionário onde eu tenho o estado e o código do IBGE. Tá? Também poderia acessar, né, de forma automática, mas como são poucos estados, aí eu resolvi criar aqui a variável. Tá? Então lá no sidebar eu tenho um select box que escolhe o estado. Tá? Pelo estado eu obtenho o shapefile dos municípios daquele estado. Bom, agora, né, eu tendo
tendo também esse estado selecionado, eu posso obter o nome dos municípios por estado. Esse nome de municípios eu vou jogar nesse select box aqui, ó. Tá? Então aqui eu coloco todos os nomes dos municípios que eu peguei aqui em cima. Aí quando o usuário seleciona aqui a cidade, agora sim eu posso trabalhar, né, selecionar o shapefile lá, selecionar o polígono, né, para apresentar no mapa, tá? Então, esse GDF aqui, ó, ele vem a partir dessa indicação da plataforma. Então, se eu selecionei o município de Tupanciretã, esse GDF vai ser o GeoDataFrame de Tupanciretã. E eu calculo o centroide para poder, quando eu criar um mapa no Folium, eu já dou o zoom nessa localização, tá? Então aqui eu já dou aquele zoom lá no município. Então aqui eu adiciono, né, o meu GeoDataFrame no Folium, né, onde a gente pode ver ali o limite do polígono. Tá? Aqui, esse sidebar Date Input é onde eu seleciono o intervalo de datas. Tá? Aqui eu coloquei o mínimo, então, desde 2000 e o máximo dezembro de 2025, tá? Então, esse é o range de datas possíveis de serem selecionadas. E aqui, ele só vai mostrar o gráfico, tá? Esse if faz isso. Ele só vai mostrar o gráfico se as duas datas forem selecionadas no dashboard. Se eu selecionar só a primeira, ele vai aparecer uma mensagem para nós. Então, tem que selecionar as duas datas, né? Início e fim. Bom, então eu tendo a data lá em cima selecionada, tá? Aqui eu acesso então os dados de precipitação. Tá? A gente tem um vídeo aí explicando bem como baixa esse dado. Então eu pego dados de precipitação e temperatura a partir do meu intervalo de datas e a partir do meu centroide. Né? Eu tenho aqui mais parâmetros que eu tenho que setar. Então eu tenho, olha, a variável que é a precipitação e temperatura, longitude, latitude, data start e data end, né? Data final. Então eu tenho que passar isso para a API do NASA Power, né? Esse endpoint, e ele vai nos retornar precipitação e temperatura, considerando essas variáveis. Aqui eu crio um data frame, né, com esses dados. Tá? Trabalho aqui um pouquinho nesse data frame, né, faço um group by por ano, por mês. A média eu uso para temperatura e a soma, né, o agrupado pela soma, eu utilizo a precipitação. Tá? E aí aqui eu faço o plot, né, desses gráficos. Aqui faço o plot desses gráficos. Então, tem dois gráficos, né? Vai ter dois plots. Aqui está o primeiro da temperatura, da precipitação, e aqui está o da temperatura. Tá? Então, é isso. Aqui você tem acesso ao código-fonte, tá? Para fazer o deploy. Dentro do meu GitHub, eu tenho que criar o meu script em Python e também o requirements, tá? Esse requisitos é quais bibliotecas de programação eu estou utilizando. Aí eu consigo fazer o meu deploy dentro do Streamlit. Ele vai pegar essas bibliotecas e vai instalar numa máquina para nós, tá? Então aqui no Streamlit eu vou entrar, né? Vou entrar no Streamlit, vou entrar pelo GitHub. Ele vai pedir aqui para mim uma autenticação, não pediu, tá? Então, se você dependendo como você
entra no GitHub, você tem que colocar um código, né? O código vem para o celular. Então, aqui dentro do Streamlit, eu tenho os meus apps, mas eu posso criar um novo app. Tá? Então, posso criar a partir do GitHub. E aqui sim, aqui eu vou setando, né, qual é o repositório que eu estou trabalhando, ó, ppclima. Aqui qual é o nome do script, né, app NASA Power. Eu vou dar um outro nome aqui, colocar teste clima. Tá? Vou fazer o deploy. Então, lembrando, ele vai pegar aquelas bibliotecas que eu setei lá no requirements para poder instalar uma máquina aqui para rodar o nosso dashboard. Tá? Então, ele está fazendo aqui o deploy para nós. Tá aqui, né? Vamos ver se ele já fez. Vamos entrar em meus apps. Então aqui ele fez, né, o deploy pra gente, tá? Então é isso. Eu vou deixar esse link aberto e aí vocês podem analisar com mais calma o código-fonte. Obrigado.